Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Sobrevivencialista normalmente pensa fora da caixa. Foi exatamente por pensar fora da caixa que o conteúdo desse vídeo foi restrito, que o conteúdo desse vídeo foi colocado com muitas condições para que eu pudesse mostrar isso para você. Então, não foi que clickbait na capa, não. É real. Vai ter muita coisa aqui que muita gente vai considerar absolutamente errada. Aqui no canal a gente acredita que conhecimento não pesa na mochila e quanto mais recursos de sobrevivência você conhecer e quanto mais adaptações você puder fazer, melhor vai ser para o caso de você precisar dar um uso diferente para o seu equipamento. E foi usando a Black Knight da Gammo que a gente descobriu que o calibre 6,35, que é uma baita novidade no Brasil, também pode ser adaptado para fazer várias coisas. Nem todas elas autorizadas, mas vamos dar uma olhada no review da carabina primeiro. Black Knight IGT Match On é talvez uma das Gammos mais bonitas que eu vi até hoje, e olha que eu simplesmente adoro essa marca. Ela é extremamente robusta, muito, mas muito reforçada, cheia de detalhes, com acabamento absolutamente primoroso. Tem aqui tudo o que você pode desejar de uma carabina abaixo das PCP. PCP são carabinas de ar pré-comprimido que você tem que bombear ar para elas e elas fazem o disparo. Elas são largamente superiores a qualquer carabina de mola. E sim, embora você veja lá no site que ela é uma carabina de mola pneumática, ainda é uma mola e ainda vai ser inferior às PCP. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque por muito tempo, mas muito tempo mesmo, as armas PCP tinham um nível de equivalência muito grande às armas de fogo. Para ser bem sincero mesmo, para você ser usuário de uma carabina de pressão, você não precisa conhecer toda a história dessas armas. Mas hoje eu decidi passar essa informação para você, sabe por quê? Porque as carabinas de pressão, quando começaram a ser projetadas, elas foram feitas, idealizadas, para estar de pau a pau com as armas de fogo da época. A ideia era ter uma tecnologia nova de disparo, inclusive para armas de guerra. Então elas não começaram a fazer as carabinas como chumbinho, por exemplo. Não tinha chumbinho, era chumbão. Hoje em dia, esse chumbão é chamado de Big Body. Todas as carabinas que têm um calibre mais alto, ou seja, mais grosso, são chamadas de Big Body. E a gente está falando de armas muito poderosas em calibres muito grandes, desde 9mm, 357, .50, vai até onde você conseguir imaginar. Tem até algumas armas dessas que são feitas com a boca do calibre 12, para você ter uma ideia. Então é óbvio que logo que esse equipamento aqui chegou no mercado brasileiro, todo mundo imaginou as grandes potencialidades que ele poderia ter. Acontece que ele não vai diferenciar muito de uma das carabinas que a gente já tem no mercado, que são as 4,5, as 5,5 e agora as 6,35. Sim, é um calibre muito mais grosso, mas isso não significa que a arma inteira mudou para se adaptar a esse calibre. Você não vai ter aqui uma arma mais forte ou uma arma que vai derrubar helicóptero, como muita gente coloca aí nos reviews que eles fazem. Não, ela é mais forte porque o chumbo dela é muito mais pesado. Então, uma distância mais curta, ela vai fazer um estrago muito maior, oferecendo uma quantidade de joules equivalente a uma carabina PCP das mais fraquinhas. São bem poucos equipamentos da marca Gammo que são projetados para você ficar atirando em silhueta de papel. A grande maioria deles vem com um projeto pronto para caça e pronto para o mundo outdoor. Então eles pensam sempre em fazer um equipamento mais leve, um equipamento que tenha uma resistência maior à água, e essa daqui não é diferente. Ela foi feita basicamente, e segundo as próprias entrevistas do site da Gammo, para o abate de esquilos ou animais um pouquinho maiores. Ela é uma verdadeira matadora de galinhas, se você quer saber. E isso, senhoras e senhores, é até bem óbvio, porque se você faz buraquinhos maiores, você consegue resultados melhores. Vamos agora para aquela olhada básica no equipamento, para vocês terem uma noção de acabamento, dos recursos que ela tem, ok? O gatilho dela é extremamente macio,
ela tem trilhos e a coronha dela é toda ergonômica, ou seja, ela é toda trabalhadinha, funciona muito legal e principalmente essa parte do fundo dela aqui, ó, ela é toda macia, o que assimila bastante a vibração da arma. A Black Knight usa realmente um chumbo diferenciado. Dá uma olhada nele aqui, ó. Olha que iradão, ok? E isso fez com que a internet, em segundos, já criassem novas lendas. Dá uma olhada nisso aqui. É um baita chumbo. Esse daqui é considerado o chumbo de caça que ela dispara. E por ser um chumbo bem grosso e bem pesado, automaticamente todo mundo vai dizer que ele é mais forte que uma 22. Então, ó, só para título de comparação, você vai ver que cabe o cartucho inteiro da 22 aqui dentro. Tá vendo? Realmente é bem mais grosso, mas está longe de ser mais forte que a 22, ok? A energia não depende exclusivamente da grossura da bala, meu chapa. Ela depende da velocidade associada que ela dispara. E essa carabina não dispara sequer a metade da velocidade do cartucho 22. Bom, eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que há muitos anos eu digo que toda casa deveria ter uma carabina de pressão. Eu acho que é a arma perfeita para você ter no seu quintal, para você ter como treinamento sobrevivencialista e principalmente para fabricar comida em situações de crise. Porque sim, numa situação de crise, você vai ter que buscar pequenos animais, pragas domésticas, pombos, é isso que você vai conseguir caçar com isso aqui, é claro, se você tiver numa área urbana. Se você tiver numa área rural, o seu leque amplia bastante. E uma outra característica muito legal que essas fazedoras de comida têm é o treinamento. Você pode levar ela para casa e começar a treinar no seu quintal, literalmente em qualquer lugar. E quanto mais você treina, mais difícil fica de errar na hora que você mais precisar usar essa carabina. Nossa! Caramba! De novo! Será que ela vai buscar aquele alvo lá embaixo? Vamos ver. Vai. Vamos ver se consigo acertar as bolinhas. A carabina é boa, já o atirador. Tá certo. Só não derrubou, né? Impressiona bastante o tamanho do chumbão, ó. Na última placa lá. Impressionante. A gente às vezes assiste esses vídeos e a gente acha que é só mais do mesmo, né? Mas essa daqui é realmente bem forte. Agora termina a parte normal do vídeo e a gente começa com aquela parte que foi proibida. Toda vez que o equipamento novo chega, a primeira coisa que eu faço é ir testar todas as possibilidades desse equipamento. Foi então que eu percebi que essa carabina pode fazer algo além do que o normal. E é nessa hora que o vídeo começa a ficar totalmente proibido e com muita justificativa. Então agora vai o primeiro alerta. Se você fizer o que eu vou mostrar de agora em diante, você automaticamente perde a garantia da sua carabina. Automaticamente. Além de, é claro, correr o sério risco de estragar ela para sempre. Logo, é um recurso, é algo que a gente pode saber porque não pesa na mochila, mas pensa muito bem antes de se arriscar a fazer, porque pode dar um risco muito grande. Agora vai começar uma parte do vídeo que eu considero como proibida. Por que proibida? Primeiro, se uma carabina foi feita para disparar bolinhas de chumbo ou chumbinhos,
ela deveria servir só para disparar chumbinho. Segunda coisa, as ações que nós vamos fazer agora vão automaticamente cancelar a garantia da carabina. E eu tenho que deixar isso muito claro para você. É legal, é bacana pra caramba, é uma baita de uma ideia, mas na hora que você fizer, a sua carabina já era, ela já perdeu a garantia. Por quê? Porque você colocar uma munição que não é feita para a carabina dentro dela, tem uma chance gigantesca de danificar o raiamento. E não pense que você vai ser espertinho de colocar a munição aqui dentro e que os caras, o revendedor, não vai saber, porque fica marcado no raiamento da carabina. Não é um PT, também não é uma coisa para você usar o tempo todo, ok? Uma, duas vezes numa necessidade extrema, beleza. Se você for fazer direto, vai dar merda. Então, novamente, quando você fizer isso que eu vou mostrar agora, você perde a garantia da sua carabina. Só por eu mostrar isso para vocês, eu já perdi a carabina, já perdi a garantia da carabina da Gamo, ok? Então essa carabina aqui novinha, ó, cheirando ainda novo, já vai perder a garantia só por eu mostrar isso para vocês. Mas eu achei tão legal, que eu vou sacrificar a garantia da arma para poder mostrar isso para vocês. Afinal de contas, nós somos sobrevivencialistas e nós temos que explorar tudo que está ao nosso alcance, correto? Então vamos lá. Tenta filmar sem corte para o pessoal ver que não tem armação nenhuma, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou abrir aqui a carabina, tá? Armar ela. Aqui está. Ela está vazia, olha. Ok? Eu vou colocar ela aqui em cima, ó. Certo? Virado para mim aqui, ó. Agora a gente vai abrir a bolsinha da discórdia. Vamos lá. Essa é a bolsa da discórdia. Filma aqui, raposo. Tudo que tem aqui dentro. Vocês estão vendo isso aqui? Para quem não... derrubei tudo. Não corta não, não corta não. Deixa assim mesmo. Para quem não conhece, aqui o documento da carabina. Deixa eu deixar essas coisas aqui. Para quem não conhece, esse material aqui é material que já foi postado no canal de outros vídeos, tá? Isso daqui, ó, é uma munição da Blowgun, que é uma zarabatana, aquela zarabatana de caça que os americanos vendem na Cold Steel, ok? Então eu vou deixar ela aqui. Essa daqui é a flecha que é usada, a seta que é usada nas crossbows de 80 libras, tá? De 80 até 120 libras usa isso aqui, ok? Esses aqui são dardos de zarabatana comum, tá vendo aqui, ó? Normalmente essas lancinhas aqui você põe dentro do tubo de alumínio, assopra e ela atinge o alvo lá. Bom, tudo ok até aqui, certo? Agora eu vou fazer esse vídeo começar a ficar interessante para você, porque nós vamos atirar flechas usando essa carabina aqui, ok? Bora lá. Ó, vou pegar uma flecha de crossbow, certo? Eu não vou fazer absolutamente nada nela. Vou pegar aqui assim, ó, e vou deixar ela bem mais leve. Vou quebrar aqui, ó. Quebrei, tá? Algumas delas desencaixam, mas eu quebrei para ficar mais fácil. Olha isso daqui. Mostra aí, rapazinha. Ó. Sem corte. Encaixe perfeito. Vamos atirar agora. Pronto? Disparo de flecha com a carabina 6,5, tá? Deu pra ver? Tomando que tem uma câmera lenta. Vamos fazer outra.
Vem cá. A outra bateu aqui, ó, e atravessou. Essa conseguiu parar porque tinha uma madeira atrás, ó. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. Olha isso aqui. Olha a condição disso daqui, tá? Eu vou colocar aqui em cima para a Raposa mostrar para vocês. Olha a condição que a flecha ficou depois que ela atingiu os alvos ali, tá? Essa daqui tá menos detonada, mas também detonou. Ela tá empenada, ó. Ela não roda mais normal. Viu aqui? Não tem nenhum tipo de golpe ou trapaça. Raposa, vai um pouquinho para trás para eles verem tudo que a gente está filmando aqui, ó. Tudo que tem aqui. É isso aí, tá? Sou eu e a pastinha aqui, ok? Vem cá. Vou fazer uma outra coisa para vocês verem agora, que vai subir o nível dessa munição aqui, ok? Presta atenção nesse ponto aqui. Essa aqui é a flecha completa, ok? Os disparos que a gente fez, que fez isso aqui, ó, foi com ela muito leve, mas muito leve mesmo, tá? Então ela destruiu a flecha aqui. O que acontece? A relação de dano que um projétil faz é a relação do peso dele com a velocidade. Já deu para perceber que a velocidade disso daqui é muito absurda, que vai muito longe, que funciona e tudo mais. Só que a gente pode melhorar isso. Como? Colocando um pouco mais de massa nessa flecha aqui. E a gente faz isso sem quebrar a bundinha dela aqui, tá? Tem um jeito de fazer isso e eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou fazer aqui, em campo, ok? Ó, vou pegar o canivete aqui. Mostra aí, Raposa. E vou cortar a aleta dela fora aqui, ó. Com o canivete, tá? Eu tô cortando as asinhas da flecha. Essa flecha aqui, ela tem 6 milímetros, tá? 6,1 na verdade. E eu tenho ainda 0,2 milímetro de cada lado das alhetas dela. E é exatamente isso que eu vou trabalhar agora, ok? Eu tô cortando aqui, ó. Para fazer ela encaixar lá no cano da carabina, tá? Ó. Vou dar até uma raladinha nela aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora isso daqui tá bem mais pesado por conta do plástico que tá aqui, não é? Olha o que eu vou fazer aqui no fundo, ó. Ela é reta, viu? Olha só, vou pegar o canivete comum, encaixar aqui bem na pontinha e fazer isso aqui, ó. Olha lá, eu fiz um furinho aqui, tá vendo, ó? Vou usar a ponta do canivete aqui, ó. Olha só, eu fiz um furinho aqui, ó. Ó o canivete entrando lá, tá vendo? Ó, por que que eu fiz esse furinho aqui? Tá vendo o chumbo grizzly aqui? Olha como ele é. Ele é a cabecinha redonda dele, mas ele tem esse rebaixo abaulado aqui, ó. Meio côncavo, tá vendo? Para quê? Para ele poder receber a pressão da arma aqui. Então agora, a nossa flecha, além de ser mais pesada, ela também tem um rebaixo aqui atrás. O que tecnicamente vai aumentar a velocidade da flecha. Vamos dar uma olhada. Vou abrir de novo aqui a carabina. Normal. Tá vazia. Ó. Olha agora o que eu vou fazer. Flecha inteira. Aqui ela vai dar uma prendidinha, ó. Ela já não cai, ó. Certo? Então vamos lá. Ok? Vamos disparar. Legal? Prontos? Vamos ver. Essa daqui é a flecha com a bundinha, ok? Eu não sei se a gente vai conseguir captar essa imagem lá, porque ela vai ficar muito mais rápida, tá? Então vamos lá.
Tirar a trava aqui. Ó, eu vi o mato caindo lá do outro lado, ou seja, ela vazou o alvo. Eu imaginei que isso ia acontecer mesmo, ok? Vamos lá dar uma olhada. Ó, ela enterrou até aqui no chão, tá? A ponta não danificou, mas ela tá toda zoada. Dá pra dar mais um disparo, vamos ver. O que tá fazendo? Limpando. Na camisa? Vai lavar, né? Deixa eu vir mais pra cá. Pra ela cair na areia ali. Viu? Vamos ver. É de novo na camisa? Mais fácil, mulher. Ah, não. Essa foi lá pro meio do mato lá. Não vou nem buscar mais. Chega, cansei. Eu vou deixar muito claro para vocês. Tudo que eu estou mostrando aqui é por minha conta e risco, ok? A Venture Shop não tem absolutamente nada a ver com isso. Inclusive, a orientação deles foi para que eu não fizesse, ok? Se essa parte já foi mais ou menos polêmica, a próxima parte que eu vou mostrar para vocês é mais polêmica ainda. Então, presta atenção nessa montagem que eu fiz aqui. Adaptando munições para essa carabina, já que ela tem 6,5 de boca e uma baita de uma pressão forte pra cacete, eu decidi que eu ia pegar um dardo desse daqui de Zarabatana, e esse daqui é um dardo de caça da Cold Steel. Se você entrar no YouTube, principalmente no YouTube fora do Brasil, você vai ver que esse dardo de caça aqui derruba urso. Tem os caras caçando ursos pequenos com isso daqui. Ok? É uma Zarabatana de caça, aquela 357 grandona, tá? Eu decidi adaptar um dardo desse daqui e ver se ele disparava ali naquela carabina. Eu vou mostrar para vocês agora como eu fiz essa adaptação. Eu quero deixar bem claro que eu fiz só um teste e depois eu não fabriquei mais dessa munição, ok? Eu ia mostrar aqui no YouTube, mas eu descobri que se eu fizesse isso no aberto ia dar um BO gigantesco na minha vida. Então eu não vou mostrar disparando por autopreservação, mas eu quero mostrar para vocês como o projétil ficou. Depois, talvez, eu até grave um vídeo e coloque num outro lugar para vocês poderem assistir, mas ele disparou, ele atravessou o alvo que estava atrás e a lança conseguiu penetrar em tudo. Tá aqui, ó. Essa foi a lancinha que a gente produziu para vocês. Como eu disse antes, por questão de preservação,
eu não vou mostrar os disparos com isso daqui, porque aí sim o negócio fica perigoso demais, ok? Mas a Black Knight tem recursos praticamente infinitos se você decidir fazer algumas customizações e algumas utilizações diferentes para ela. Eu acredito que dá para fazer bem fácil a adaptação de uma linha depois de um furo aqui, para você poder usar esse recurso da flechinha para pescar com ela. Aí sim o negócio vai ficar realmente uma das melhores armas de sobrevivência que eu já peguei na mão até hoje. Eu tô arriscando o meu pescoço para trazer esse tipo de conteúdo para você, então você tem que enfiar o seu dedo no like já, não dá para sair desse vídeo sem colocar o dedo no like, ok? Outra coisa, entra lá na página da Venture Shop, o link tá aqui embaixo, e coloca alguma coisa do tipo perdoa o batata, porque eu acho que depois que os caras verem o que eu fiz com a carabina, eles vão ficar meio chateados. Eu tenho certeza que a Gamo é de uma qualidade gigantesca, tá? Eu acho que um ou outro disparo não vai realmente danificar o raiamento dela, mas é aço contra aço e não dá para ter certeza. Esse tipo de prática danifica sim a carabina a longo prazo, não tem nem como contestar isso daí. E se você fizer, você vai perder a garantia. A parte que todo mundo quer saber, você encontra a Gamo GT Black Knight lá na Venture Shop. Lembra daquelas Big Bodies que eu falei para você? Pois é, elas chegaram no Brasil e você também encontra lá na Venture Shop, que é o maior vendedor de carabinas do Brasil. Eles são altamente especializados, inclusive para explicar para vocês o porquê eu fiz determinadas coisas aqui, como isso danifica ou não a sua carabina. Todas essas informações você vai pegar com eles lá, que tem um atendimento primoroso, além de você encontrar também os melhores preços e, é claro, poder usar o cupom do Guia do Sobrevivente. Agora, eu preciso mesmo saber o que você achou desse vídeo. Se você sair desse vídeo simplesmente sem dar nenhum tipo de comentário ou avaliação, eu vou achar que o conhecimento não valeu nada para você. Se você achou interessante, se você quer colocar alguma coisa, se você teve alguma outra ideia brilhante de munição, coloca aqui embaixo nos comentários para todo mundo saber, porque essa é a função dos comentários, poder trazer informação e também ver o que os sobrevivencialistas estão pensando a respeito desse tema aqui. E também, se você achar que as coisas têm que ser usadas única e exclusivamente porque elas foram fabricadas sem alteração nenhuma, ok, coloca a sua opinião aí embaixo também. Então, ó, não sai do canal sem deixar a sua inscrição, porque no próximo vídeo a gente vai estar falando de armas menos letais para homens, para mulheres. São armas destinadas à defesa pessoal. E eu garanto para você que essa arma de disparo vai te surpreender demais. Então, se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.